Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com bate-papo comigo, né? Como vocês sabem, vai ao ar sempre às quartas-feiras pela manhã e temos reprise no TVI Play todas as segundas-feiras às 12 horas no canal TVI Play, que vocês já conhecem muito bem. Bom, as entrevistas, gente, são sempre com assuntos relevantes aqui para nosso público e todo o mundo em geral, né? Com pessoas aqui capacitadas. Bom, agradecendo à empresa Westlink Tecnologia, 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles é só ligar 0800 718 7875 ou 3952 5273. Lembrando que a TVI ela pode ser encontrada onde você estiver, diretamente no seu celular, no tablet ou na sua TV Smart. É só baixar os aplicativos TV Digital ou Orbi TV, Unique TV, temos o CX TV, TV Box e também no YouTube, né, no novo canal TVI Itaipuaçu. Como vocês já devem saber, o outro canal foi hackeado com mais de 7 mil vídeos, mas a gente é brasileira, não desistimos nunca e montamos outro. Canal TVI Itaipuaçu. Vai lá, se inscreve, ative as notificações para ficar ciente de tudo que acontece através da TVI. E também pode acessar o nosso site para ver toda a matéria na íntegra, que é o www.tvitaipuaçucedilha.com.br. Bom, estamos aqui também para fazer o melhor de nós e do nosso trabalho para atender vocês que estão aí do outro lado da telinha. Então você que quiser fazer um comercial da sua loja, uma propaganda, procure a gente para discutirmos aí o melhor para você e para todos. É 021 99 314 4124 ou 994128509. Bom, quem veio aqui hoje bater um papo comigo esta semana é o venerável mestre Tiago Silvério Martins, da loja maçônica Cavaleiros do Sol 259, localizada em frente ao condomínio Parque dos Gansos em Inoã, terceiro distrito de Maricá, Rio de Janeiro. Tiago é natural do Rio de Janeiro, morador de Maricá desde 2018 e tem como profissão analista de sistema e compositor. E hoje, como venerável mestre, ele vai falar da maçonaria e seus princípios, né? Como vai ser comemorado dia 20 de agosto, o dia do maçom, é uma boa chance da gente falar sobre isso. Seja bem-vindo, Tiago. Vamos falar um pouquinho como surgiu a maçonaria e quantos anos ela já existe. Olá, tudo bem? Aqui Tiago Martins, atualmente venerável da augusta e respeitável loja maçônica Cavaleiros do Sol, número 259, jurisdicionado a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tá? Espero que no futuro eu possa mais e mais vezes estar aqui falando mais sobre essa instituição que eu amo, que é a maçonaria. Bom, iniciado desde 2008, né, eu hoje chegar e falar a maçonaria foi fundada, criada no ano tal, é errado dizer, porque se perde no tempo, tem registro da maçonaria lá com os egípcios, né, e por aí vai, e em outras regiões da onde veio o conhecimento, que é do Oriente, né, se tratando daquela região. E o que eu posso dizer é que em 1717 a maçonaria na Inglaterra tornou-se especulativa, parou de ser operativa. O que era o operativo? Eram os pedreiros mesmo, de meter a mão na massa, né? Construções de igrejas, então vários monumentos, começando pela Europa, né, Egito e Europa. Sendo assim, na Inglaterra em 1717, começou a tornar especulativa, né, retirando esse rótulo, né, de operar, de fazer as construções em si, e sim passando a ser uma instituição onde se denomina iniciática, porque iniciamos, né, filantrópica, porque prestamos a filantropia à comunidade, né, próximas lojas, né, ao mundo no geral, né, onde pudermos e estaremos lá fazendo a nossa parte.
E com isso, né, acabou também tendo aquele misticismo de é uma organização secreta, né? Não somos secretos, somos discretos, né? Rolou uma parte de ser secreto muito quando fomos perseguidos. E aí, devido ao fato de sofrer perseguições, né, acabou ocorrendo de ter que se esconder, ter que fazer reuniões em determinados lugares onde não ficasse às vistas de quem não era iniciado. E assim surgiu a maçonaria. Assim surgiu a maçonaria, assim ela Discreta. foi fundada. Bem discreta, isso aí. Tá, beleza, gente. Eu espero que vocês aí estejam entendendo um pouquinho, né, do assunto, que é bem complexo, mas a gente vai tentar aqui falar um pouquinho para vocês. Muita gente já conhece, participa e deve entender melhor. Bom, qual a finalidade então da maçonaria, né? Vocês também realizam trabalhos sociais para instituições e comunidades, como você falou. Vocês recolhem o quê? Alimentos, roupas, como funciona? Essa parte de recolhimento, nós podemos promover um evento para fazer recolhimento de agasalhos, recolhimento de donativos gerais para instituições, né? Só que isso daí já existem várias instituições que fazem isso, né? Mas o que a maçonaria em si faz se utilizando da filantropia? Nada mais é do que a pessoa, quando é iniciada, a gente não sabe qual é o meio que ela vive, o meio que ela cresceu. Então, isso faz com que ela, quando vem para a maçonaria, ela sendo uma pessoa boa, né, porque a gente pesca, nós somos pescadores de pessoas boas para torná-las melhores, né? E aí, quando ela é introduzida, né, na maçonaria, ela pega esse espírito de caridade, de benevolência e começa a fazer a sua prática. Então, o maior incentivo nosso é que quando alguém entra na ordem, vê o que nós fazemos, poder dar continuidade a esse trabalho do bem-estar, né, da sociedade em geral. Bom, e essa parte é bem legal, né? Porque vocês, como vocês falaram, como você falou, são pescadores, né? Vocês podem ver o que as pessoas necessitam para fazer um evento e recolher tudo aquilo, né? Também fazemos isso, entramos em contato com instituições. Por exemplo, a minha esposa, ela é a presidente do departamento feminino, né, da Força Feminina Cavaleiros do Sol. Ela busca na nossa região, onde existe alguma instituição que não esteja muito assim assistida, entendeu? Aí escolhe aquela instituição e informa aqui, Thiago, nós do departamento feminino analisamos essa instituição aqui e achamos legal ajudar. E aí, por mais que seja, né, independente, né, o departamento feminino apenas trabalha em conjunto para essa parte de doações, né, e ajudas, né, na comunidade próxima, a loja acolhe essa informação, processa a informação e tenta melhorar, aprimorar ainda mais aquilo que nos é passado, né, por exemplo, Thiago, por favor, vamos fazer uma doação que estão precisando de leite, né? Aí a gente, tá bom, vamos fazer de leite, mas vamos aproveitar que tá frio, vamos botar leite e agasalho. Cobertores, né? Isso aí. Então, é assim que a gente consegue sempre estar promovendo alguma forma de filantropia. E a melhor coisa é fazer o bem, né? É. Sempre volta, né? Pra gente. Bom, então fala pra gente um pouquinho, eu não sei nem se posso perguntar, né? Se também não puder responder, não tem problema, né? Como é que o maçom se faz reconhecido? E qual o bem mais precioso para a maçonaria? Bom, o que eu vou falar não é mistério nenhum, isso aí tá em qualquer site pesquisando sobre a maçonaria, né? Fala-se sobre sermos reconhecidos por sinais, toques e palavras, né? Então, essa parte do reconhecimento é mais para uma questão de dentro de loja, uma questão de ensinamentos nossos, entendeu? Porque a gente não chega no meio da rua e fica fazendo qualquer tipo de sinal, entendeu? Qualquer tipo de gesto,
ou até mesmo troca de palavras que são pertinentes somente a nós maçons, né? Então, sinais, toques e palavras, chega a ser hilário algumas situações, porque algumas pessoas que não conhecem a maçonaria, mas tem até um medo de fazer parte por não conhecer, né? E aí vem apertar minha mão num determinado evento que tiver, descobre que eu sou maçom, por exemplo, aí quer apertar minha mão mais de 50 vezes para ver se descobre alguma coisa, vou ver como é que eu aperto de mão dele, né? Não é só comigo que isso acontece, não, isso acontece com vários, né? Então, chega a ser engraçado, mas essa questão de se reconhecer por sinais, toques e palavras é só uma questão mesmo nossa, dentro do tempo, né? Para poder demonstrar ali os ensinamentos que está sendo passado de geração em geração, de tempo em tempo, e não se perder. E qual o bem mais precioso para a maçonaria? Promover o bem-estar da humanidade. É isso. A Não maçonaria importa quem, né? não importa. Ela não quer ver... Claro que os mais desfavorecidos é onde a gente ataca. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tem uma vida, né, numa certa plenitude esteja precisando, que todos nós precisamos um do outro. Não tem jeito. É a vida. Não tem como a gente caminhar, não importa no que seja, sozinho. A gente está Somos todos irmãos. Né? Isso aí. Então fala pra gente como é que se divide a maçonaria simbólica. Então, ela simplesmente tem os seus níveis, né, os seus graus, né, quando você entra dentro da ordem, você é um aprendiz, né, o termo utilizado para poder ali a gente demonstrar que ele está naquela fase inicial, né, no pontapé, nos primeiros passos dentro da ordem, né, e depois vai a companheiro, né, o companheiro ele já é um grau acima do aprendiz que está buscando o seu mestrado, né? E, por final, o mestre maçom, que ele chega no grau máximo para poder ali estar junto com os demais, fazendo todos os direcionamentos dentro de uma loja. E existe uma idade mínima e uma tem. maior? A idade máxima, se eu falar para você que existe, eu posso estar mentindo, mas eu tenho certeza que a mínima são de 21 anos. Entendeu? Tem que ter de 21 anos para cima, estar estruturado financeiramente, né? Porque não tem como a gente fazer filantropia, né? sem estarmos, né, equilibrados financeiramente. E, claro, né, sendo casado, tem que ter autorização da esposa, porque se nós somos uma instituição que zela pela família, né, e para que não ocorra, né, uma contenda entre os dois, então a gente só deixa a entrada na ordem se a esposa permitir. Então, venerável, fala pra gente o porquê de uma loja maçônica não permitir iniciar mulheres. Então, Vera, é um assunto bem simples, né? Algumas pessoas têm até medo, né, de falar sobre essa situação, mas eu falo aqui com toda tranquilidade. É simples e delicado também. Porque, infelizmente, o mundo hoje vive uma questão de tudo é muito intenso, né? Então, a gente falar que a mulher não pode entrar acaba gerando, talvez, né, uma certa, estão recriminando e tal, tudo mais. Mas não é isso. Conforme eu falei, né, no início da entrevista, a instituição foi, né, especulativa a partir de 1717, tá? Então eu vou falar a época, né, quem ia para a guerra, quem que trabalhava, né, o homem, né, era tudo o homem. Com o tempo, né, as mulheres foram adquirindo até direitos que já eu não via porquê, né, não vejo porquê, mas é a nossa civilização, né, antiga. E assim foi, tudo partia do homem, todo o trabalho, todo o sustento, homem, certo? E na visão da ordem, né, quem precisa ali, né, ser melhorado é o homem. Então, a instituição, ela foi
é toda fundada, toda baseada com homens, criada por homens, para homens. Então, se estamos lá para melhorar moralmente, tá? Melhorar moralmente, é porque lá atrás, quando ela foi, não vou falar fundada, criada, né? Mas quando ela começou a se formar como instituição, como maçonaria, né? Ela estabeleceu isso, que homens, né, livres, você tem que ser livre. O livre simplesmente nada mais é de um homem que pratica, não pratica coisas ruins, né? Tenha bons costumes. E de bons costumes, isso aí. Então, você tem que ser uma pessoa simplesmente idônea, conforme eu falei, pegamos pessoas boas e melhoramos ainda mais essas pessoas. Essa é uma não vou, se eu falar a premissa, talvez venham até me criticar, mas é uma das tentativas da maçonaria, pegar uma pessoa que é boa e melhorá-la. Bom, então vamos falar da Ordem de Molay e as Filhas de Jó. Como é que funciona? Faz parte também da maçonaria? Não é maçonaria, mas sim, são instituições paramaçônicas, né? São... Bom, vou falar na ordem, vou falar primeiro dos Demolês, depois das Filhas de Jó, entendeu? A única coisa que a gente tem em comum que foi criado, uma em 1919, outra no ano seguinte, né? Demolês em 1919 e Filhas de Jó em 1920, né? Que foram criados mais ou menos com o intuito de filhos, sobrinhos, né? Crianças, né? Dos irmãos que iam para a guerra, né? Não voltavam, né? Ter um certo acolhimento, ter um direcionamento, né? Como os Demolês, por Jacques de Molay, como referência, se eu não me engano, foi o último rei das Cruzadas, o último papa das Cruzadas, eu não estou conseguindo lembrar direito não, mas criada por Frank Sherman, nos Estados Unidos. A Ordem das Filhas de Jó também, né, tendo o Jó, né, Jó como referência de perseverança, né, de fé e de ser forte, firme, né, naquilo que você quer, naquilo que você almeja e tudo mais. Então, assim, essas duas instituições, elas funcionam na intenção de crianças, não estou falando que são filhos de maçons, tá? Crianças, né, de 10 a 21 anos no Demolay e de 10 a 20 anos, se não me engano, nas Filhas de Jó, entendeu? Voltadas para poder dar um direcionamento para esses jovens, entendeu? Desde pequeno já aprendendo que as coisas certas é importante da vida, né? Exatamente. Para fazer o bem, né? Legal. Isso daí. Agora o termo bode na maçonaria, a gente escuta muito falar, né? Bode para lá, bode para cá, bode velho, o que significa isso? Tá. Eu vou te dar um exemplo bobo, tá? Eu fui lá no ouvido do bode, né? E falei pro bode um monte de coisas, no ouvido dele mesmo. Fui lá no ouvido do bode e falei: bode, olha só, isso, né? Se você pegar o bode e falar com ele, me fala o que o Thiago te falou. Não vai falar, né? Não tem como. Beleza. Pois é. O bode não fala. Aí você já ouviu falar daquele termo bode expiatório, né? Tal, tudo mais. Então, existem vários relatos de bode, tá? Um dos relatos que se tem, eu vou falar causos, né? Existe, né, causas, né, casos, agora eu tô falando causos, né? Nas épocas das nossas avós, né? Causos. Causos são coisas que a gente não tem como comprovar que aconteceu, mas que falam, né, com muita veemência disso. Por exemplo, tinha uma determinada região, né, que dos, né, dos pregadores, né, da época
acho que foi pós-Cristo. Eles estavam pregando naquela região e viam os homens pegando bode, levava para o alto da colina e voltavam. Tá? Ficavam curiosos. O que quer dizer isso aí que o pessoal vai lá fazer, na verdade? O que quer dizer? O que o pessoal vai lá fazer no alto da colina, lá com o bode e voltar? Aí falaram que as pessoas levavam o bode lá para cima para confessar os seus pecados. Falavam para o bode tudo aquilo que ele achava que praticou de ruim, como uma forma de se sentir mais leve. Falou para o bode não tinha como replicar para mais ninguém, ficava preso. Teve a Inquisição, né, onde a maçonaria foi perseguida. Nisso daí também, alguns maçons que foram presos, né, e eram torturados, durante a tortura, perguntavam, fala os seus segredos, fala o que vocês fazem lá dentro, né, o que vocês fazem nas suas reuniões, tal, tudo mais. E o que os maçons faziam? Não falava nada. Aí fala, vocês parecem bodes, vocês não falam nada, entendeu? Isso é uma das, né, dos causos que são contados, entendeu? Chega a ser uma coisa, né, introvertida, assim, né, extrovertida, na verdade, né, pra gente brincar entre nós, mas não tem nada de espiritual. Até porque quando eu fui iniciado, uma das coisas, né, que eu botei na minha cabeça é o seguinte: eu não quero entrar para nada que seja religião, porque à época eu pensava que maçonaria era uma religião, e maçonaria não é religião, né? Contém todas as religiões lá dentro, né? Mas não somos religião. E uma das coisas que quando eu fui chamado para a ordem, eu falei para mim mesmo que se em algum momento eu visse religião, eu não queria fazer parte da ordem. E estou eu desde 2008, firme e forte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora a gente, uma pergunta que é curiosidade mesmo. A gente às vezes encontra pessoas na rua que usam anéis, usam cordões e às vezes não são maçons, né? Sim. Aí é naquele lance dos sinais é que vocês sabem se a pessoa é ou não, né? Na verdade, ele, para nós, né, a gente chama de goteira, né? É um termo nosso, né? Uma expressão nossa, goteira, né? Aquela pessoa que não é maçom, mas se diz maçom, né? Anda com anel, adesivo no carro e tudo mais, né? Como é que a gente sabe que aquela pessoa não é um iniciado? Tá? Não preciso fazer nenhum sinal, um toque dele, não. Palavras mesmo. Eu chegar e falar alguma coisa com ele, a gente já vê que não sabe responder, entendeu? Porque são perguntas básicas, né? A gente não precisa falar nem nada demais, né? Por exemplo, o goteira, ele não consegue ser espontâneo em falar. E aí, foi iniciado quando? E aí, tua loja onde? Qual a sua potência? São perguntas que são naturais entre nós, iniciados, né, regulares, que um goteiro não consegue vai ficar perdido. E começa a disfarçar, começa a falar, então, é aquilo que tá, e tu já logo aí para logo o papo ali. Mas não é proibida as pessoas usarem, às vezes nem sabe, né? Gosta, acha bonito, né? Acha bonito e tal. E usa, não tem problema nenhum. Como você vai ver mulher, né, usando. A minha esposa mesmo utiliza, né, um cordão com o símbolo da ordem. Por sinal, muito bonito. O cordão da Érica, eu vi naquele dia da reunião, muito bonito. Então, são pessoas que acham legal, gostam, curtem. Agora, o problema da pessoa usar um anel, um cordão, né, adesivo no carro, é a pessoa querer se passar por, entendeu? Quando não é. É esse o problema. Aí é chato, né? É chato, isso é chato. Agora parece que tem a história de uma luva, né? Que as mulheres ganham uma luva. Como é que funciona isso? Então, visando, né, a ajuda, né, as nossas cunhadas, a nossa esposa, a ordem ela entrega na iniciação para o iniciado um par de luvas para ele, né, para ela, né, significando a pureza dela, né, que ela usa essa luva na seguinte situação: tá andando na rua, tá passando mal, qualquer coisa, é bom estar sempre na bolsa. Trocou de bolsa, bota a luva na bolsa, o par de luvas.
tá passando mal qualquer coisa, é só pegar aquela luva e deixar à mostra e ficar parada. Todo maçom, né, que vê vai dar o Já reconhece. vai ver, entendeu? As pessoas, né, que não são iniciadas acabam passando despercebidas, nem percebe a luva. Mas o maçom, ele tá sempre atento, ele está sempre buscando, né? O radar do maçom é assim, está sempre buscando irmão, cunhado, entendeu? Qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda, o maçom tá sempre alerta, sempre atento. Como o escoteiro, que o escotismo também é fruto de um irmão. Então não tem hora para uma ação socorrer um irmão, um cunhado, um sobrinho, qualquer horário para ele tem que estar de pé, né? Qualquer horário estamos de pé, porque é um juramento, né, que eu fiz, né, para ajudar todos os meus irmãos numa justa necessidade a qualquer hora. A qualquer hora. Minha esposa, ela no início ficou meio assim, né? Pô, tu tá saindo de casa 2 horas da manhã para ajudar um irmão que se acidentou de moto em tal lugar. Mas hoje em dia ela fala, vai! Entendeu? Ela entendeu. Né? Ela entendeu que nós somos ajuda mútua, um ao outro. Um irmão ajuda o outro. Bacana demais, né? Infelizmente, nossa entrevista já está chegando ao fim, né? Passou tão rápido, né? Eu queria que você deixasse as considerações finais. Se tiver alguma plataforma digital que queira deixar, fica à vontade. Sim, muito obrigado. Eu vou deixar um recado final, que é o seguinte. Não caiam no golpe da maçonaria de internet. Entendeu? Não é assim que funciona a maçonaria. Ninguém vai chegar para você na internet, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social e falar assim, vem ser maçom. Isso não existe, tá? Fujam disso. Para você ser o iniciado, você vai ter algum amigo, algum colega, algum conhecido que vai notar em você uma atitude, o qual essa atitude ele vai olhar para você e vai falar, esse daqui seria bom estar conosco, tá? Você pode até falar, né, com uma pessoa que você conheça, eu tenho interesse na ordem, aí essa pessoa vai começar a notar você, entendeu? Mas nunca caia nessa de preencha aqui esse formulário, pague um valor tal, receba esses emolumentos, essas indumentárias, né, essas vestimentas, né, e você será um maçom que você vai ser rico, né, que a única riqueza que o maçom tem é justamente a fraternidade. Eu sou rico de irmãos que estão ali comigo para quando eu precisar. Entendeu? Então, essa a orientação que eu dou, né, em relação a quem deseja entrar para a ordem, né, e dizer que maçonaria está aqui em prol da sociedade, tá ok? Você quer deixar um contato para alguém que quiser tirar dúvida? Se quiser tirar dúvida, pode falar comigo, sim. O meu Instagram é queijo_RJ021. Queijo_RJ021. Né? Porque eu sou compositor e aí o meu nome na música, lá no meio musical, é Queijo. Qualquer dia então o Thiago vai vir aqui falar um pouquinho aí como compositor, né? Vai ser bem legal, né? Então eu vou deixar com você um pequeno certificado da TVI para você guardar de lembrança que passou por aqui, né? Muito obrigado. Quem sabe em breve volta novamente para falar mais um pouquinho. Também, né, a Érica, sua esposa também, do departamento feminino, quando tiver mais engrenado lá, ela vem aqui para falar, né? Sim. Dessas ações que é bem legais. Muitas pessoas gostam de ajudar, né? Mas é bom sempre falar. Você quer deixar beijos, abraços? Eu vou deixar um beijo para minha esposa, para minhas filhas, são 3 filhas. Isabela, Júlia e Lilith, né? E meus pais, meus sogros estão sempre ali comigo, minha família, né? E claro, para todos os meus irmãos, né, que fazem parte dessa instituição que eu tanto amo, nossa maçonaria. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Tirou um tempinho para poder estar aqui, esclarecendo um pouquinho, né, de um assunto que é bem polêmico, mas aí vocês vão ver que não tem nada a ver, né? Então eu quero também deixar meus beijos aqui para o Randrique Adestra, Jorge Sangue Bom.
Edmilson Santini, Andréa Sampaio, Amanda Tavares, Bárbara Formiga, Felipe Campelo, Ana Nazaré e Meg Maia. Tá bom, gente? Um beijo para vocês também que sempre participam aqui com a gente. Se gostou da entrevista, deixa um comentário do bem, tá bom? Se quiser falar sobre algum assunto aí também que você queira esclarecer, deixa lá nos comentários, que o Venerável, quando puder, ele vai lá e responde, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus, uma boa semana.